E aí, pessoal? Bom dia. Bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Como é que foram os fins de semana? Comigo tudo certo, tudo tranquilo. Segunda-feira é difícil, né? Dureza. Meleca tá bem, Rodrigo. Tá bem, sim. Meleca tá tranquilo, tá suave. E aí, pessoal, novidades? Alguma coisa para discutir? Diga, Júlia, pode falar. Desculpa, eu coloquei V de T lá. Não, é V0, né? Ou seja, é dividir por V0 para você obter uma coisa adimensional. Então, ou seja, é uma forma de eliminar as constantes, mas não é dividir por V de T, perdão. Professor, além dessas coisas assim de plotar, é que eu fiz de um jeito diferente, assim. E aí eu não tô entendendo porque tá dando errado. Eu tenho minha Hum, suspeita do porquê. Mas uhum, é que quando eu plotei não tava ficando bonito, assim. Não tava me parecendo o negócio que deveria ser. ok. O que aconteceu foi o seguinte, eu calculei o BN, porque eu sabia que o V era uma função ímpar. Uhum, E aí, beleza, eu entendi que esse BN se referia só à porção do CN, né? isso. Então, aí eu calculei essa vezes, peguei esse BN, multipliquei por I menos I, né? E dividi por 2 Uhum, e entendi que esse era o CN. perfeito. Só que aí eu pressupus que também o DN, que eu defini como CN dividido pela soma das constantes, também ia ser ímpar. E aí eu entendi que talvez essa suposição estivesse errada. Como Só assim que ímpar? Desculpa, ou seja, porque, tipo, eu defini assim, como o CN dividido por essa soma de constantes seria um DN, que isso. também seria um Fourier, eu pensei, já que CN é uma função ímpar, então eu só posso expandir essa minha função também quando DN for ímpar. Mas não vai ser, eu acho, né? Porque Exato, aí é isso que eu queria discutir. ele não vai ser porque apesar do input ser ímpar, o output, digamos assim, a resposta não tem que ser ímpar. Acho que uma forma de ver isso é o DN ele vai ser o CN dividido por umas constantes, né? E a gente sabe que, Isso. que essa questão de paridade da função tem a ver com se o coeficiente Fourier ele é real ou puramente imaginário. Então, se a função é Uhum. ímpar, o coeficiente tem que ser puramente imaginário. Mas aí você vê que quando você fizer um CN dividindo por um, sei lá, acho que lambda mais i ômega, sei lá, que aparece embaixo, vai dar uma coisa que é complexo, não é nem real nem puramente imaginário. Tem as duas partes. Mas aí eu fiquei com uma outra dúvida, porque Hum. é, isso seria porque, tipo, a gente está integrando porque eu imaginei que quando a gente estivesse integrando, aí essa paridade não valeria mais, né? Seria o contrário, né? Eu acho que pode pensar como sendo um resultado da integração. Outra coisa que pode talvez pensar tem a ver com aquele negócio do atraso de fase, né? Que a gente tinha visto que a resposta do sistema ela está sempre atrasada de fase. Então, se o input ele é perfeitamente ímpar, ou seja, ele bate no zero, ali exatamente no zero, zero, o output ele vai estar defasado de fase. Então, ele não vai ter uma paridade bem definida. Ele vai ser uma coisa que Ah, tem as duas partes. Que essa é outra forma entendi. de ver. Tá, tá. Calma, acho que eu entendi. E aí, tipo, isso, uma outra pergunta. Eu vi nas notas que, tipo, nesse caso ficaria uma amplitude CN de lambda ao quadrado mais o n ômega ao quadrado. E eu Uhum, achei que eu deveria fazer isso. Foi o que eu fiz para a ADN, né? Porque uhum. quando eu definisse BN e AN com uma amplitude real, aparecia essa amplitude que tá lá nas notas e que eu acho que a gente comentou também em aula. Uhum. E aí eu fiquei pensando, então, se isso fazia alguma diferença, porque, tipo,
Às vezes eu estava conversando com os colegas e eu vi que muita gente fez, tipo, eu fiz muito diferente das outras pessoas, porque realmente eu entendo que dá para integrar o CN só. E aí, só que eu estava pensando em manter essa amplitude real, né? E sei Tá, lá, mas no. assim, rapidinho, só, não é só integrar, eu acho, né? Ou seja, como ele é a solução da equação diferencial, não é só dividir por I ômega, né? I N ômega, sei lá. Você tem que integrar no sentido de resolver a equação diferencial. Por isso que acaba dividindo por um lambda mais I N ômega. Sim, sim, mas aí é que esse amplitude que você falou, que fica real, apareceu para mim só quando eu fiz dn sendo igual a i vezes o dn menos o dn conjugado, né? Que é Uhum. exatamente o que a gente discutiu para parecer que no fim das contas vai ser real, né? E a mesma coisa Aham. para n. Só que aí vai ficar um termo, uma soma de termos, de novo, né? Que aí sobra desse. Eu não sei se eu estou me explicando direito, mas fica uma soma de termos de ANBN constantes, 1 sobre RC menos I vezes, acho que I ômega R, alguma coisa assim. Uhum. E aí essa outra constante também me parece estranha, porque eu não sei se ela deveria estar lá, porque no fim das contas ela não é a amplitude que você inclusive comentou nas notas. Só que eu não vejo outra forma de mostrar essa amplitude, entende o que eu quero dizer? Tá, eu acho que esse finalzinho eu não entendi muito bem, assim, onde é que tá o problema, perdão. O problema é que vai ter por conta das constantes do lambda C1 sobre RC, e eu faço o IDN menos o conjugado, né, ou mais o conjugado, dependendo se eu estou calculando BN ou AN, porque eu pensei, Aham. se eu somar BN ou AN na minha função, ao invés de deixar o exponencial complexo, eu separo isso e vai ter que dar a mesma função quando eu plotar o gráfico. Tem que dar, Só aham. que eu não tô sendo feliz nisso, entendeu? E aí eu tô achando que tem um problema além que eu não tô vendo, porque tá talvez ficando com esse coeficiente aí, que é 1 sobre RC, que seria o lambda, mais N ômega ao quadrado, alguma coisa assim. Que Tá, não, não, nem é a amplitude que você comentou, entendeu? Tipo, acho, fica a amplitude mais vezes esse produto, esse termo. eu acho que eu entendi. Mas assim, eu não consigo dar um feedback assim sem realmente olhar para as contas ou para o notebook do matemática. Então, acho que faz que nem da outra vez, me manda por e-mail, que aí acho que Tá, olhando eu consigo talvez dizer melhor sim, onde. sim. Mas eu entendi a questão. Tá, não, é porque também eu fiquei meio assim de mandar sem falar, porque fica difícil de explicar. Não, E não, tranquilo, tranquilo. aí eu vou mandar os gráficos que eu consegui. Tá parecendo que um tubarão mordeu o gráfico, eu não entendo isso. E é isso, depois eu mando então. Obrigada, professor. Beleza, tranquilo. Luana, deixa eu ver aqui. É, isso, tudo bem, o Gustavo já respondeu aí, né? Ou seja, não é para plotar dividido pelo V de t, perdão. É plotar dividido pelo V0 só para obter uma coisa adimensional, para você conseguir plotar uma coisa que seja adimensional independente dos parâmetros. Bom, pessoal, deixa eu começar a ligar aqui, então. Eu vou tentar usar um, eu vou tentar usar o iPad aqui de um jeito um pouquinho. Ah, não, peraí, deixa eu mudar aqui. Agora eu entendi o que está acontecendo. Tá. É, Pronto. Não, tá certo agora. Tudo bem, pessoal. Podemos começar? Professor, Diga, Paulo. posso só tirar mais uma última dúvida sobre a lista? Eu acho que é Pode rápido. sim. Uhum. No exercício 7, no 7A, dos polinômios de Chebyshev, os coeficientes que eu acho para o T1 e para o T2, eles são iguais? Por exemplo, para o T1 eu vou achar um coeficiente só, né? Uhum. Porque ele vai ser, tipo, o A é fixo, né? Vai sobrar só o B. Aí para Uhum. o T2 vai ter dois coeficientes para achar, né? Que é o B e o C. Mas se eu derivo o T2 e substituo na EDO, eu vou ter uma equação com duas variáveis, né? Que são B e o C. Aham. E aí, tipo, como é que eu. O B vai ser o mesmo do T1 ou não? Entendi. Não é para assumir isso. A ideia é você usar aí a independência
dos polinômios, né? Ou seja, você vai ter uma equação do tipo, sei lá, um coeficiente vezes x quadrado, mais um outro coeficiente vezes x, mais outro coeficiente vezes nada, igual a zero. Então, como isso daí tem que valer para qualquer x, então cada coeficiente que está multiplicando aquele polinômio daquela ordem tem que ser individualmente zero. Faz Não, sentido? pera, acho que eu não entendi. Tipo assim, ou seja, se você tiver uma equação do tipo x ao quadrado mais x mais igual a zero, como você quer uma solução que isso daqui seja verdade para qualquer valor de x. E essas funções são linearmente independentes. Então, na verdade, cada um desses caras aqui tem que ser igual a zero. Ah, tá. Essa é mais ou menos a ideia. Ah, tá, entendi. Obrigado. Beleza? Aham. Maravilha, pessoal. Então vamos começar. A gente estava falando sobre equações diferenciais parciais. Paulo, acho que o seu microfone talvez não esteja ligado. Boa. Parciais. E eu tinha dado 3 exemplos, não são os únicos exemplos, é claro, mas são 3 exemplos importantes que eu queria só reescrevê-los aqui. Então, a gente tinha a equação de onda. Sobre c quadrado d2u del T2 igual a nábula 2 de u. A gente tinha a equação do calor, que é 1 sobre alfa del U del T igual a nábula 2U. E a gente tinha a equação de Schrödinger, que era IH cortado del U del T igual a menos H cortado quadrado sobre 2M nábula 2 de U. Então, essas são 3 equações, a gente vai estudar as 3, né, ao longo das próximas 2 semanas, e talvez até mais. Você vê que você tem uma parte espacial aqui que depende do Laplaciano, né? Só lembrando que esse Laplaciano é del2u del x2 mais del2u del y2 mais del2u del z2, né? Então você tem uma parte espacial, que é sempre muito parecida, e você tem a grande diferença entre elas, vai estar na dependência temporal. Aqui você tem uma derivada segunda, aqui você tem uma derivada primeira, e aqui você tem uma derivada que é primeira, mas tem um coeficiente complexo aqui. A gente vai ver que isso aqui faz diferença. Talvez essa seja uma boa hora só para assim, introduzir um pouco de notação de derivadas. A gente usa infinitas notações diferentes para denotar derivadas parciais. Então, eu poderia também escrever isso aqui assim, se eu estiver mais preguiçoso. Ou seja, um del x2u. A gente pode também ser ainda mais preguiçoso e escrever isso aqui assim. U y mais u zz e assim por diante. Tá? Então, a gente vai usar essas notações. A gente vai trocar bastante de uma para outra. Então, a gente vai estudar essas equações e eu vou discutir a física por trás delas. Então, a gente vai falar em cada uma delas a derivação física, qual que é a ideia, os princípios, assim por diante. Tá? Mas, por enquanto, eu queria que a gente só olhasse para elas do ponto de vista matemático, para ter uma ideia da estrutura das equações. E tem um método que a gente usa para resolver essas equações, que é o mesmo método para todas elas, e, portanto, vale a pena saber qual que é o chamado método de separação de variáveis. Né? Método de separação de variáveis. Então, a ideia desse método é mais ou menos a seguinte. A ideia é você supor uma equação U de R e T como sendo uma parte que só depende de R e uma parte que só depende de T. É claro que se fosse só isso, não teria graça nenhuma, né? Ou seja, se a física fosse restrita a soluções de produtos, não teria muita graça. Só um minuto, Giovanni. Não teria muita graça, porque se a solução é um produto, ou seja, espaço e tempo nunca interagem. Né? Mas a ideia é que a gente vai usar essa solução como uma espécie de um bloquinho para construir soluções mais gerais. O que a gente vai ver é o seguinte, essas equações
tem, em geral, um conjunto discreto de soluções desse tipo. Alguma coisa do tipo o N de RT, sendo um Rn de R e um Tn de T, para N sendo, por exemplo, 1, 2, 3, etc. Ou seja, um conjunto discreto de variáveis. E aí, nesse caso, a gente pode escrever, então, que a solução geral, ela vai ter uma cara do tipo U de RT, como sendo somatória em N, de certos coeficientes Cn, Rn de R, Tn de T, onde esses Cn são constantes. Então, essa daqui vai ser mais ou menos a estrutura que vai emergir. Eu estou antecipando um pouco isso. A gente vai mostrar isso daqui, tá? Mas eu já estou antecipando um pouco essa ideia para a gente ter mais ou menos uma ideia de onde a gente quer chegar. Ou seja, a gente vai encontrar soluções produto, são soluções especiais. E a gente vai ver que essas equações elas têm um conjunto discreto de soluções desse tipo. E a gente vai então ver que a gente pode escrever uma solução geral como sendo combinações lineares de soluções desse tipo. Ok? Giovanni, como é que é a pergunta aí? Isso, esse tipo nessa anotação aqui é um pouco menos claro, né? O que a gente deriva. Por exemplo, se a gente quiser fazer um derivada segunda de um produto de duas funções, aí essa anotação aqui não é boa, né? Aí eu recomendo usar essa daqui. Essa anotação aqui ela é análoga àquele operador diferencial D que a gente usava no caso de uma variável, né? E aí, quando você só tem uma função para derivar, aí a gente pode escrever desse jeito. Mas se você tem para derivar, sei lá, um produto de funções, eu não recomendo usar isso daqui, não. Como assim, Rodrigo, o termo responsável pela forma da onda, você diz? Isso, isso. Esse R de R, no caso da onda, ele vai estar relacionado com os harmônicos. Então, ele vai ter a ver com os tipos de harmônicos de soluções, ou se for uma equação de onda esférica, vão ser ondas esféricas, assim por diante. Então, cada R vai ser um tipo de harmônico da equação de onda. Isso, mas esse R, ele não vai ser o perfil, a forma no espaço total, né? Ele vai ser uma contribuição, um harmônico. E aí, quando você misturar esse cara aqui, você vai poder obter coisas completamente diferentes. Então, para começar, vamos ver como é que isso fica no caso da equação de onda. Então, vamos pegar aqui o caso da equação de onda. E vamos lá. Então, 1 sobre c quadrado, del2u, del t2, igual a nabla 2 de u. E eu vou substituir aqui essa solução do tipo produto. Ou seja, essa solução aqui, R vezes T. Então, do lado esquerdo, eu vou ficar com 1 sobre c quadrado, del 2, del t2, de R vezes T. Só que isso daqui, o R é uma função de R, o T é uma função de T. Então, eu posso escrever isso como sendo R sobre c quadrado vezes T, dois pontos. Ou, tudo bem, se você quiser dar um passo antes, eu posso escrever isso R sobre c quadrado, D2, T, DT2. Mas eu vou ser compacta aqui, vou escrever isso como T, dois pontos. Porque o ponto importante esse R, ele sai para fora da derivada temporal. Né? Então, eu fico só com R sobre c quadrado vezes a derivada do T. E da mesma forma, nabla 2U é nabla 2 atuando em R vezes T. Mas, no que diz respeito ao nabla 2, esse T aqui é uma constante, ele depende do tempo, ele não depende do R. Então, o nabla 2 não está nem aí para o T. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo T vezes nabla 2 de R. Portanto, a minha equação de onda vai ficar o seguinte, vai ficar 1 sobre c quadrado, R, T, dois pontos, igual a T, nabla 2R. E aí agora eu vou escrever isso então da seguinte forma, T, dois pontos, sobre C ao quadrado T, igual a nabla 2R sobre R. E essa daqui é a equação interessante. Porque olha só, o truque
desse método de separação de variáveis, a sacada toda, a ideia toda, está nessa equação. Né? Qual que é a forma de pensar? Olha só, eu estou procurando soluções, né? Então eu tenho uma equação diferencial e eu estou buscando soluções que têm a forma de um produto. Né? O que significa buscar soluções? Significa buscar funções. Deixa eu até escrever aqui, né? Ou seja, eu estou procurando soluções desse tipo aqui. Então, eu estou buscando funções R e T que são tais que, se eu plugar nessa equação, sempre dá que isso é igual a isso. Certo? Essa é a ideia. Eu estou buscando soluções que têm esse tipo de estrutura. Aí você olha para isso um pouquinho e você pensa assim, bom, então aqui eu tenho que buscar uma função t e uma função r, tal que se eu fizer t dois pontos sobre t, isso sempre vai dar igual a nabla 2r sobre r. Isso, exatamente, Rodrigo. O Rodrigo está cantando a bola. Você tem uma coisa especial aqui, porque você está buscando soluções onde você faz essa mistureba aqui, você faz o t dois pontos dividido por t, ou você faz essa mistureba aqui, você faz o nabla 2r dividido por r, e você sempre obtém que esses caras têm que ser iguais uns aos outros. E você tem que, isso aqui tem que ser essa igualdade tem que valer, igualdade tem que valer para qualquer t e qualquer r. Então, ou seja, você imagina que você vai variar o r e o t, você vai mudando esses caras, você pode mudar à vontade, porque você quer uma solução, quando você fala que você quer uma solução, né, você quer algo que resolve isso para todo r e para todo t, então você vai mudar esses caras à vontade, e essa combinação sempre vai ser igual a essa daqui, para qualquer t e para qualquer r. Então, a única solução é se isso daqui forem ambos iguais às constantes. Então, a única possibilidade é se esse cara aqui ou esse cara aqui for igual a uma constante. Ou seja, se essa combinação t dois pontos sobre t e essa combinação nabla 2r sobre r sempre for igual a uma constante. Certo? Legal, né, Rodrigo? Bacana. E agora eu vou chamar essa constante, então, de menos k ao quadrado. Tá? Eu vou colocar menos k ao quadrado por conveniência. Isso não tem perda de generalidade nenhuma. Então, essa é a ideia do método de separação de variáveis. Ou seja, se eu quero uma solução que é um produto, então esses caras aqui têm que ser constantes. E isso aqui vai me dar, então, agora, duas equações separadas. Uma equação é t dois pontos igual a menos c2k2t. E uma outra equação é nabla 2r igual a menos k2r. Ou seja, eu separei a minha equação diferencial em duas equações, uma só para R e outra só para T. Faz sentido? Essa equação aqui, ó, ela é chamada equação de Helmholtz. Se vocês olharem, ela é muito parecida com a equação de Laplace, né? A equação de Laplace, ela era nabla 2 de R igual a zero. A equação de Helmholtz é nabla 2 de R igual a uma constante vezes o próprio R. E esse eu acho que é um bom ponto para vocês começarem a fazer uma conexão aqui com a álgebra linear. E começar a ver a semelhança entre isso daqui e um problema de autovalores e autovetores. Né? Lembra quando você já falava em autovalores e autovetores? A gente estava falando de problemas do tipo AX igual a lambda x, né? Onde x era vetor, A era matriz e lambda era número. Escalar, né? Para ser mais chique. Escalar. Aqui a gente tem a mesma coisa. A gente tem que... só que em vez de a gente ter um vetor, a gente vai ter aqui funções que a gente vai chamar de autofunções. E a gente vai ter aqui o operador diferencial nabla 2. E aqui a gente vai ter menos k ao quadrado, que são os autovalores. Então, a gente tem agora, ou seja, essa equação de Helmholtz, ela é uma equação de autovalores e autovetores, ou autovalores e autofunções.
né? Então, as soluções dessa equação, os Ks aqui que vão aparecer, ou seja, os Ks que vão permitir uma solução, vão ser os autovalores dessa equação e as funções correspondentes vão ser as autofunções desse cara. E o que a gente vai descobrir, a gente vai fazer isso aí, né? A gente vai fazer essa conta, então vamos descobrir. Vamos descobrir que existe um número discreto de soluções de autovalores, que eu vou chamar de Kn, onde esse n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, a gente vai ver que esse cara, apesar de ser uma coisa contínua, você tem funções, etc., você vai ter um conjunto discreto de Ks que vão resolver, a gente vai ver qual é a cara desses Ks, né, que forma eles têm. A gente vai ver que tem um conjunto discreto desses Ks que resolve essa equação. Então, esses aqui vão ser os autovalores, e aí você vai ter daqui então que esses Rn de R serão as autofunções associadas a esse cara. As autofunções. E mais ainda, o que a gente vai ver é que, deixa eu até antecipar também isso daqui, estou antecipando mais um pouco, né? Antecipando. Esses Kn aqui vão ser reais, né? Vão ser reais. Kn reais. Escrever assim para ficar mais claro. Tá? Então, isso a gente vai ver de onde aparece, mas eu queria usar um pouco isso daqui agora, antecipar isso, para a gente ver quais as consequências disso daí. Bacana, né, Anderson? Também acho bonito demais daqui. Então, olha só, a gente vai resolver essa equação, ela dá algum trabalho, a gente vai encontrar soluções. A gente vai ver que tem um conjunto discreto de soluções, com esses Kn sendo números reais. Isso, Rodrigo. A gente não vai, assim, a gente não vai diagonalizar uma matriz aqui, mas a gente vai encontrar esse conjunto de autofunções que formam uma base para esse espaço de funções. Então, que nem os lá em álgebra linear, a gente vê que os autovetores, eles formavam uma base para aquele espaço vetorial. Aqui a gente vai ver que esses caras vão formar uma base. Então, dá para meio que escrever uma forma diagonal desse operador, mas é que não é uma matrizona, né? Mas você pode escrever uma forma diagonal em termos dessa base de autovetores. Então, olha só, vamos agora voltar para a equação do tempo. Então, agora a gente vai olhar para essa equação aqui. Isso daqui é uma EDO, certo? Segunda ordem, EDO. Segunda ordem, exatamente o que a gente estudou nas últimas aulas. Segunda ordem, com coeficientes constantes, né? Linear com coeficientes constantes. Então, a solução, a gente sabe, as soluções, você tem as soluções que vão ser E, A, I, C, K, T, ou E, A menos I, C, K, T. Eu podia usar senos e cossenos também, não tem problema. Eu podia vir aqui e colocar seno e cosseno, também seriam soluções válidas, mas por enquanto eu vou usar exponencial complexa. Então, a conclusão é que a solução geral, ela vai ter a cara U de R e T como sendo uma combinação linear de soluções do tipo AN, E, AI, C, KN, T, mais BN, E, A menos I, C, KN, T, vezes essas funções Rn de R. Isso daqui vai ser a solução geral da equação de onda, né? Onde esses AN e BN são constantes. Então, você vê que, como a gente esperaria, as soluções da equação de onda são coisas que oscilam, né? Ou seja, são exponenciais complexas. Isso vem daqui, né? Como essa equação aqui é de segunda ordem e esses K são reais, esses caras aqui têm que ser soluções oscilatórias.
Beleza? Dúvidas? Diga, João. Professor, está dando para ouvir? Tô sim. Professor, uma dúvida só. O senhor pulou uma etapa assumindo que a constante é negativa, né? Isso. Na verdade, deixa eu até ser mais claro, assim, eu não preciso nem assumir que a constante é negativa. Eu acho que, ou seja, eu coloquei essa fórmula, em geral, essa equação aqui, ela é sem perda de generalidade, mas eu estou, de fato, usando uma coisa específica, que é que esses Kn, eles são números reais, esses Ks, eles são números reais. Então, isso aqui, ou seja, eu acho que o negativo não é tão importante, esse quadrado aqui é um pouco mais importante. Ok, obrigado. Beleza? Pode, Márcio, verdade. Existem soluções que não têm essa cara. É verdade, é verdade. Isso aí vai ter muito a ver com as condições de contorno. A gente vai ver que existem problemas que as soluções não têm essa cara. Boa. Maravilha, pessoal. Agora, vamos ver o que acontece com a equação do calor. Vamos comparar isso com a equação do calor. Equação do calor. 1 sobre alfa, D2U, del derivada primeira, del T, igual a nábula 2U. Oi, Anderson, por que esse RN aqui? Ah, então, esse RN é porque eu voltei agora para a solução geral, né? A solução lembra, vai ser uma soma de T, a função T de T, vezes a função R. Aí eu voltei a escrever o U aqui. Boa. Então, vamos repetir o mesmo exercício de antes. U igual a um R vezes T. Então, desse lado aqui, eu vou ficar com R sobre alfa T ponto igual a T nábula 2R. Ou seja, T ponto sobre alfa T igual a nábula 2R sobre R. Vocês veem que, de novo, a lógica é exatamente a mesma. Ou seja, eu tenho aqui uma coisa que só depende de T, eu tenho aqui uma coisa que só depende de R. A única diferença com a equação de onda é que aqui é um T ponto e lá era um T dois pontos. Isso aqui, então, eu vou de novo chamar de uma constante, da onde eu vou tirar agora duas equações, alfa k ao quadrado T e nábula 2R igual a menos k ao quadrado R. Né? Você vê que essa equação aqui continua sendo a mesma equação. É a equação de Helmholtz igualzinha. Né? A única coisa que mudou é a equação para o T. Né? E agora você vê que essa equação para o T, né, ela é uma equação de primeira ordem. Isso aqui é uma EDO de primeira ordem. Ela só tem uma solução. Não precisa de duas soluções linearmente independentes, eu só tenho uma. T de T igual a E elevado a menos K alfa K ao quadrado T. Né? E você vê que agora isso aqui é uma exponencial real. Né? Ou seja, eu tenho soluções que são exponenciais reais. Ou seja, a minha EDO, ela vai ter a solução geral, minha equação do calor, Cn, uma constante aí, menos alfa Kn ao quadrado T, Rn de R. E aí, qual que é a grande diferença agora? No caso da equação do calor, eu tenho coisas que decaem exponencialmente com o tempo. Né? Então, ou seja, calor se dissipa. Deixa eu só escrever isso aqui rapidinho. Calor se dissipa enquanto que ondas oscilam, né? Tá? Essa é a grande diferença. Ah, boa, Luana. Se eles têm um valor significado físico, sim, eles vão acabar tendo no sentido de que a equação de Helmholtz vai ser a mesma para os dois. Né? Ou seja, o que eu vou obter aqui, você vê que essa equação aqui foi exatamente a mesma para os dois casos. Né? No caso da equação de onda,
esse K, ele vai ter um significado físico mais forte. A gente vai ver que ele vai estar relacionado com momento linear carregado pela onda. No caso da equação de calor, não tem essa interpretação de momento, né? Porque a equação de onda ela descreve fótons, enquanto que a equação de calor ela descreve propagação de calor. Então não vai ter momento explicitamente. Mas digamos assim, a estrutura eu usei a mesma nas duas porque ambas satisfazem a mesma equação de Helmholtz. Como assim, Rodrigo, se eu não preciso resolver? Com certeza, eu vou ter que resolver essa equação aqui. Essa equação vai fazer parte do nosso universo aqui, a gente vai resolvê-la. Eu estou antecipando isso daqui agora. Isso. Ou seja, a gente vai resolver essa equação, vou até colocar aqui um ponto de interrogação, né? Um laplaciano de exclamação aqui. A gente vai resolver essa equação. Oi, Luiz, boa pergunta. Por que eu estou supondo que as soluções têm essa cara, né? Deixa eu pensar se eu posso dar uma boa resposta. A resposta ruim que eu vou te dar agora, Luiz, é a seguinte. A gente vai mostrar que eles são assim. Essa é a resposta ruim que eu vou dar. A gente poderia tentar obter soluções com outros sinais, mas a gente vai ver que as soluções que existem vão ter esse cara negativo. E eu acho que, inclusive, essa foi uma pergunta deixa eu ver aqui. Acho que talvez, não sei se foi do Anderson, não sei, mas talvez foi uma pergunta que foi do João. Isso, do João. Que talvez eu tenha respondido errado, pensando melhor aqui. Ou seja, a resposta que eu tenho para dar para você agora, Luiz e João, para vocês, esse cara vai ter essa cara. A gente vai descobrir que ele é assim quando a gente resolver essa equação. Não tem mais nenhum bom argumento físico. Esse é um ponto importante, assim, vocês têm razão. Ou seja, não é óbvio que tem que ser assim, mas a gente vai ver que vai acabar sendo. Tudo bem? Quando a gente, de fato, resolver as equações. Boa, Leandro. A gente vai ver isso aí aparecer. Isso é legal, Leandro. A gente vai ver exatamente que as soluções também vão ser exponenciais e aí vai aparecer exatamente esse tipo de dependência R menos CT. Uhum. Isso, Anderson. Porque isso daqui vai ser um problema de autovalores e autovetores, né? Então, lembra que o problema de autovalores e autovetores, a gente tem que determinar tanto o autovetor quanto o autovalor ao mesmo tempo. Então, esses casos não são fixos. A gente tem que determinar para quais casos existe uma solução, né? Para quais casos a solução funciona. Então, a gente vai ver que os casos vão ter essa cara aqui. Isso, Giovanni, isso aí. A gente vai ver que essas soluções vão ter a cara de exponenciais em senos e cossenos, com certeza. Uhum. Boa. Mais perguntas, pessoal? Beleza. Então, olha só, antes da gente então começar a entrar de fato nessas equações, vamos só ver agora o que acontece com a equação de Schrödinger, porque aqui vai aparecer um negócio interessante, né? Então, vamos ver o que acontece com a equação de Schrödinger. I h cortado, del t, igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, nabla 2u. Eu estou usando u aqui, né? Mas assim, qualquer livro de quântica, na verdade, o pessoal usaria psi, né? Em quântica a gente gosta de usar psi para variável aqui, mas eu vou usar u só para a gente comparar com o que a gente tinha antes, tá? Então, olha só, nesse caso, a gente vai fazer o mesmo exercício de antes. A gente vai colocar esse cara como sendo R vezes T. Então, eu vou ficar com IH cortado, R, T ponto, igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2M. Aí, bom, eu esqueci de mencionar, né? Assim, desculpa, mas o H cortado é constante de Planck e M é a massa. Mas, como eu disse, não se preocupa tanto com a física desse negócio agora. Vamos se preocupar mais com... eu vou falar sobre de onde vem essa equação, falar mais detalhes sobre ela nas próximas aulas. Mas vamos pensar só na estrutura matemática disso daí. Ô Frank, para chamar a atenção, pode ser. O pessoal usa psi porque tradicionalmente foi assim que o próprio Schrödinger colocou, né? No primeiro paper do Schrödinger ele usou psi, então todo mundo continua usando psi. Então aqui eu vou ter T nabla 2R.
Então, a minha equação de separação de variáveis, ela vai ter agora a seguinte cara. IH cortado T ponto sobre T igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2M nabla 2R sobre R. E aí aqui o pessoal usa uma letra diferente. O pessoal, em vez de chamar isso de menos K ao quadrado, o pessoal chama isso de E. Né? Porque isso daqui vai estar relacionado com energia. A gente vai ver isso depois. Ou seja, isso daqui vai ter uma relação com energia. Né? Então o pessoal chama isso aqui de E. Mas aí então isso aqui vai dar agora duas equações. Eu tenho uma equação que é T ponto igual a menos IE sobre H cortado T. E eu tenho nabla 2 menos H cortado ao quadrado sobre 2M nabla 2R igual a E vezes R. Tá? E é só cuidado, o que eu fiz aqui, né? Quando eu escrevi essa equação, tipo, isso igual a isso, eu peguei esse I aqui e joguei para baixo, é por isso que apareceu esse menos I aqui, tá? Porque é o I que está no denominador. Tudo bem? Então, vocês veem que essa equação é de novo a equação de Helmholtz, tá? Eu chamei a constante de outro nome, mas daqui continua sendo a equação de Helmholtz, ela fica igualzinha. Essa parte não muda. Só que agora eu tenho essa equação aqui, deixa eu talvez colocar, peraí. Deixa eu talvez colocar essa equação aqui. Vou fazer assim, colocar essa equação aqui, colocar essa equação aqui. Sorry. Assim, boa. E agora a solução dessa equação aqui vai ser T de T igual a E a menos I ET sobre H cortado. Né? Você vê que a equação SDO é uma EDO de primeira ordem, portanto ela só tem uma equação, e essa equação vai ser uma exponencial, só que agora eu tenho um I aqui. Isso que é diferente com relação aos outros casos. E como eu tenho esse I, agora eu vou ter exponenciais complexas. Né? Então a minha solução vai ser U de R e T igual a somatório em N de um CN E a menos I EN T sobre H cortado vezes Rn de R. Oi, Luana, deixa eu ver. Isso, exato. Porque o ponto aqui é que essa equação, deixa eu escrever aqui em outra letra, eu também posso escrever ela assim, né? É constante vezes R, né? Ou seja, a constante eu dei outro nome, mas a equação você vê que é igualzinha. Não é qualquer lado direito, ou seja, não pode ter R ao quadrado aqui nem nada, mas é o lado direito sendo uma constante vezes R, isso que importa. Beleza? Então, olha só, a solução aqui da minha equação de Schrödinger, ela vai ser agora a cara de uma exponencial complexa, ou seja, ela vai ter soluções oscilatórias. Tá? Isso daqui foi uma coisa muito importante para o próprio Schrödinger, quando ele desenvolveu a equação de Schrödinger, porque a gente vai ver que equações de primeira ordem satisfazem uma coisa chamada equação de continuidade. A gente vai falar sobre isso ainda nessa aula. E equações de segunda ordem não satisfazem. O Schrödinger, ele já estava muito ligadão nessa conexão entre mecânica quântica e ondas. Acho que tem um pouco a ver naquele problema que eu coloquei na lista, né, no abstract dele. Você vê que ele estava sacando aquilo. Ele sacou que essa coisa ondulatória, que os harmônicos de uma corda vibrante, que isso de alguma forma poderia explicar o comportamento de átomos e assim por diante. Então, a primeira intuição do Schrödinger foi fazer uma equação tipo de onda. Foi tentar bolar uma equação de onda para descrever matéria, né? Que é essa onda de matéria, etc. Ou seja, vamos pegar um átomo e vamos descrever por uma onda. Mas ele viu que uma equação de onda não dava certo. Ela não dava certo porque ela não satisfazia esse negócio que chama de, perdão, de equação de continuidade, que é essencialmente uma coisa para garantir que as partículas não desapareçam espontaneamente. Né? A gente sabe que o átomo ele não desaparece do nada. Se você usa uma equação de onda, dá para você mostrar que o átomo poderia simplesmente desaparecer do nada. Então, a sacada do Schrödinger foi usar uma equação de primeira ordem, mas para isso ele teve que usar um número complexo. Então, ele introduz um número complexo na lei física para dar conta dessa questão dos átomos não desaparecerem do nada. Rodrigo, isso daí é uma coisa que eu estou meio que importando, assim, ou seja, dá para mostrar, deixa eu talvez até escrever isso aqui, nessa lógica do Schrödinger, né?
Lógica do Schrödinger. Que é EDP com segunda ordem no tempo, tipo onda, você pode mostrar, a gente vai mostrar isso, na verdade, você pode mostrar que os átomos, eles desapareceriam do nada, ou seja, o número de átomos não seria conservado. O número de átomos não seria conservado. Então, o Schrödinger, a ideia era, ele queria usar alguma coisa de onda, ele queria coisas ondulatórias para descrever matéria. Mas ele sabia que se você usasse uma ideótipa equação de onda, o número de átomos não seria conservado. Então, tipo, sei lá, não tinha, tava assim, bugado na cabeça dele. Então, a sacada dele foi usar esse cara aqui, IH cortado del U del T, que agora é primeira ordem. Então, ou seja, tudo dá certo. Mas ele tem agora esse extra, que a equação é complexa. Então, a equação de Schrödinger, ela é a primeira equação da história, né, da física, que ela realmente é complexa. As leis físicas são todas reais. A gente, às vezes, até usa números complexos para escrever algumas coisas, de vez em quando. Mas é meramente por conveniência. As leis da física, todas elas envolvem números reais. Né? As leis fundamentais. A equação de Schrödinger é a primeira lei fundamental que ela entra usando ela é complexa. A lei física, ela é complexa. E você pode mostrar que ela tem que ser assim. Não tem outro jeito. Ou seja, não tem como você descrever a mecânica quântica sem usar variáveis complexas. É uma coisa que não é uma conveniência, é algo fundamental. E isso tem a ver exatamente com essa derivada aqui, a ser de primeira ordem, e ainda assim descrever oscilações. Ou seja, você tem uma derivada de primeira ordem, mas você tem um i, e aí, portanto, a solução vai ser uma exponencial complexa. Isso, Pedro. Se fosse de primeira ordem, daria a equação do calor, né? Ou seja, se a gente colocasse uma equação de primeira ordem, daria a equação do calor, que aí as coisas decaem exponencialmente, como a gente viu aqui. Beleza, pessoal? Perguntas? Maravilha, pessoal. Então, vamos continuar? Agora a gente começa a falar em mais detalhes da equação do calor. Então, a gente vai entrar em mais a fundo agora na equação do calor. Depois onda, depois Schrödinger, e assim por diante. Então, agora a gente vai falar da equação do calor. Um sobre alfa, del U, perdão, del T, igual a nábula 2U. Ok? Então, qual que é a ideia? Eu queria falar, antes da gente falar das soluções dessa equação, eu quero falar um pouco da física dessa equação, ou seja, qual que é a lógica por trás dessa equação. Porque isso, uma vez que a gente entender a lógica, vai ser muito mais fácil interpretar as soluções. Né? Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui. Esse meu del aqui ficou feio demais. Del aqui. Beleza. Então, essa equação ela tem vários nomes. A gente chama isso aqui de equação de difusão também. Equação de difusão. Né? Esses nomes são sinônimos. Equação do calor e equação de difusão é a mesma coisa. Né? E ela, em geral, descreve dois tipos de fenômenos. Um deles é a temperatura ao longo de um material, de um corpo. Temperatura ao longo de um corpo. Imagina uma barra de metal, sei lá. Você tem a temperatura ao longo dessa barra. E a segunda é a difusão de partículas. Difusão de partículas. Então, imagina que você abre um frasco de perfume. Né? E aí você abre um frasco de perfume e as moléculas do perfume começam a se difundir pelo ar. Tá? A concentração de moléculas ela vai ser descrita por esse tipo de equação. A concentração de moléculas, o número de moléculas por centímetro cúbico, alguma coisa assim, conforme isso vai espalhando pelo ar, vai ser descrito por esse tipo de equação.
o que está por trás dessa equação, ela tem dois ingredientes fundamentais aqui, que eu queria descrever. O primeiro ingrediente é essa ideia de uma equação de continuidade. Equação de continuidade. Isso daqui é uma ideia muito importante, vocês talvez tenham visto um pouco disso no curso de Física 3, mas realmente, essa ideia de equação de continuidade é uma ideia muito, assim, muito presente na física como um todo. Né? A ideia é mais ou menos o seguinte: pega uma região do espaço aqui, uma certa região fechada aqui, vamos chamar isso aqui de gama. Isso aqui é uma certa região do espaço. Região fechada do espaço. Eu vou usar um pouco de resultados de cálculo 3 e 4 aqui, tá? Mas vocês não se preocupem se isso daí estiver meio enferrujado, alguma coisa assim. Porque no fundo eu vou usar isso, mas depois a gente não vai usar mais. Então, não precisa se preocupar muito, tá? Então, considera que é uma região fechada do espaço. E a gente vai então definir Q de T como sendo a integral, né, nesse caso uma integral tripla, sobre essa região gama, de U, de R e T, dV. Tá? Ajuda a pensar nisso daqui como sendo um problema de difusão, tá? De partículas. Então, isso daqui seria alguma coisa do tipo a concentração, o número de partículas, número total de moléculas em gama, tá? Na região gama, certo? Então, qual que é a ideia? A ideia de uma equação de continuidade é intuitiva. Idade é simplesmente dizer que se esse número muda aqui, tem que ter um motivo. Ou seja, se eu pego uma região aqui e o número de partículas dessa região está mudando, isso tem que ter um motivo. Tem que ter partículas saindo para algum lugar. Né? Moléculas não podem ser criadas do nada. Né? Não pode do nada aparecerem moléculas aqui. Então, se eu tenho moléculas, se esse número está mudando, é porque tem que ter um fluxo de moléculas na superfície. Então, a equação de continuidade, ela é escrita da seguinte forma: dq dt igual a menos integral sobre a superfície de gama de um certo j de rt escalar ds. Tá? Então, deixa eu explicar isso daqui. Tá? E, de novo, não se preocupem demais com as questões relativas a cálculo 3. A gente vai usar isso daqui agora e depois não usar mais. A ideia é que, então, eu integrei numa região do espaço, certo? Gama. Então, esse cara ainda é uma função do tempo. Ele pode mudar no tempo. Aí aqui eu calculo o DDT desse cara. A taxa com que essa concentração varia no tempo. E aí a equação de continuidade, ela é uma, digamos assim, é uma imposição física, é uma hipótese física, tá? Isso aqui é mais fácil pensar nisso como sendo uma hipótese física. Hipótese física. Tá? Que diz que se esse cara muda, então isso aqui tem que estar relacionado com uma corrente de partículas através da superfície. Então isso aqui é uma corrente de partículas barra calor. Eu esqueci de dizer, peço desculpas, pessoal, que essa equação do calor, ela não é uma lei fundamental da física. Eu esqueci de mencionar isso. Tá? Então isso aqui não é uma equação fundamental da natureza. Isso aqui não é algo que você deriva das leis fundamentais da física. Isso aqui é uma equação fenomenológica. Tá? Eu vou até escrever isso aqui. Ou seja, uma equação fenomenológica. Fenomenológica. Existe uma quantidade enorme de sistemas e materiais que são muito bem descritos por esse tipo de equação, mas não todos. Tá? Então, isso aqui é realmente uma equação fenomenológica que descreve o comportamento que a gente observa no nosso dia a dia. Né? Isso vai ser diferente. Fenomenológica, Giovanni, você pode chamar de experimental, mas é que as leis físicas também são experimentais. Né? A lei de Newton ela é experimental, mas a gente considera ela uma lei fundamental da natureza. Enquanto que essa daqui, a gente não considera uma lei fundamental, ela é simplesmente uma equação matemática construída para descrever fenômenos que a gente observa por aí afora. Né? Então, a fenomenológica é nesse sentido, não é necessariamente experimental, mas você pode pensar no experimental, ou seja, baseado em evidências empíricas, digamos assim, mas ela não tem o caráter de uma lei fundamental, é mais nesse sentido. Então,
Sim, é verdade, Rodrigo. De uma certa forma, a gente pode pensar que todas as leis são fenomenológicas, mas tem leis que são mais profundas do que outras, porque tem leis que a gente deriva várias outras coisas daquelas leis, e a gente também deriva essas leis de outras leis, né? Então, isso aí a gente tem que chamar isso de uma lei mais fundamental. Enquanto você tem, por exemplo, vou dar um exemplo extremo aqui, uma equação diferencial para descrever a propagação do Covid. O pessoal usa isso, equações diferenciais para descrever a propagação de epidemias. Isso é extremamente utilizado, muito usado mesmo. Mas é uma equação fenomenológica, não é uma coisa fundamental. Você meio que monta a equação, você constrói a equação na mão para ela dar alguma coisa que vai corresponder bem à realidade. Mas a equação ela é construída. As constantes que aparecem lá são constantes fenomenológicas, assim por diante. Que nem esse alfa aqui. Esse alfa aqui não é uma constante fundamental da natureza. Esse alfa aqui é uma constante que depende de um material para o outro. Enquanto que a massa que aparece na equação de Schrödinger, por exemplo, o H cortado, é uma constante fundamental. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Isso. Algo assim. Perfeito. Data modelo, não modelo data. Perfeito. Certo? Perfeito. Isso aqui é data modelo. Né? Boa. Bom, então, qual que é a ideia da equação de continuidade? Isso aqui é uma hipótese física, tá? É uma hipótese de que esses átomos eles não podem sair desaparecendo do nada ou surgir do nada. Então, tem que existir uma corrente tal que o dQdt, a taxa de concentração numa certa região, esteja relacionada com a corrente que sai dessa região. Tá? Eu ainda não falei quem que é esse J, né? Eu não defini o J ainda. Esse J é um vetor, perdão. Então, esse aqui é um vetor, é um produto escalar. Deixa eu colocar uma flechinha, vai. É um vetor. Mas eu ainda não falei quem que ele é. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Né? Então, agora, se eu uso o teorema do divergente, eu posso escrever que essa integral aqui, essa integral fechada sobre a superfície S de gama, J escalar ds, ela pode ser escrita como sendo a integral de volume em gama do divergente de J dv. Então, com isso, a minha equação vai ficar assim, ddt da integral, né, do Q, que é a integral de U dv, tem que ser igual a menos integral de nabla J dv. Né? E aí aqui agora eu vou então assumir, né, supor que as coisas são todas suaves, etc. Eu vou supor que eu posso jogar essa derivada para dentro, o que não tem muito problema, porque essa integral aqui é uma integral na posição, né, em v, então é x, y, z, enquanto que essa derivada é um ddt. Mas eu vou supor tudo relax e vou então concluir daqui que a gente tem então del t igual a menos divergente de j. Ou seja, como isso aqui tem que ser válido? Peraí, que é gama, perdão. Como tem que valer? Que valer para toda região gama, toda região gama. Então, a gente tem que chegar nessa equação. E essa daqui é a equação de continuidade. Então, quando vocês verem a equação de continuidade, na maior parte das vezes, vocês vão ver essa definição aqui. Essa daqui, ó, é o que o pessoal chama de versão integral, né? É a versão integral da equação de continuidade. Essa aqui é a versão diferencial, né? Essa aqui é a versão diferencial. Versão diferencial da equação de continuidade. Então, o que essa equação está dizendo? Ela está dizendo que se num certo ponto R do espaço, o U muda no tempo, ou seja, se a variável U muda no tempo naquele ponto do espaço, isso aqui tem que ocorrer por causa de uma corrente J que flui através daquela região. Ou seja, se em cada ponto do espaço o U está mudando, é porque tem que ter uma corrente fluindo por ali. Isso, é um pouco por aí mesmo, Giovanni. Dá para dar uma ideia aqui por que se a equação é de segunda ordem, não vai ter uma equação de continuidade, né? Você não vai ter uma coisa que é a taxa de variação daquele cara igual a alguma coisa aqui.
Exatamente. Então, para a equação de ondas, por exemplo, não tem uma equação de continuidade. Os fótons que são modelados pela equação de onda, eles não são conservados. A gente pode criar fótons à vontade. Certo? Então, só que assim, é importante reparar que essa equação, ela é um pouquinho migué, tá? Ela é um pouco migué no sentido de que eu não falei quem que é o J, tá? Ou seja, eu ainda não disse quem tem que ser esse J aqui, tá? Eu disse, olha, fisicamente a gente espera que a variação do U tenha relação com uma corrente, mas eu não falei quem que é de fato essa corrente, tá? Então, esse aqui é só o primeiro ingrediente. Eu tinha até colocado aqui, né? O primeiro ingrediente. Deixa eu colocar aqui. Agora vem um segundo ingrediente. O segundo ingrediente é, de fato, fazer alguma hipótese sobre esse J. De novo, você está falando aqui de uma coisa fenomenológica, não vou derivar esse J de uma lei fundamental. É fenomenologia, como é que eu posso, que hipóteses que eu posso fazer por esse J. E aqui que entra o nosso grande herói do curso, Fourier, né? Quem sacou, quem fez esse modelo pro J foi o Fourier. A ideia do Fourier era a seguinte, ele falou assim, ó, que o J, né, o que gera o J, na verdade, são diferenças de concentração ou diferenças de temperatura. É gerado por diferenças em U. Né? Ou seja, se você tem, por exemplo, um material aqui, né? E aí aqui você tem quente e aqui você tem frio, né? Quente. Você vai ter, então, uma corrente aqui, J, que vai fluir do quente para o frio. Então, você vê, essa é a ideia do Fourier. A ideia, ó, o que produz o J, né? O que causa um fluxo J? O que causa o J é a própria U, né? Ou seja, esse J, ele depende do U, ele é um funcional do U. Ele vai depender de qual é a cara do U em cada ponto. E a ideia do Fourier, então, é escrever... Opa, perdão, peraí. A ideia do Fourier é escrever que esse J, ele é menos alfa vezes o gradiente de U. Né? Porque, onde esse alfa aqui, perdão, é uma constante positiva, que chama de difusividade. Tá? E a ideia, então, aqui qual que é? A ideia, isso é, de novo, é a ideia do Fourier, é que o J, ele tem que depender de quão forte muda o U, das variações do U. Né? Por isso que ele depende do gradiente, porque o gradiente, ele fala exatamente em que direção que o U muda, né? Ou seja, qual é a taxa de variação do U no espaço, vai ser um vetor. E ter esse menos aqui, esse menos é para o calor fluido quente para o frio. Né? Ou seja, o calor fluido quente para o frio. A corrente do quente para o frio. A corrente, ela, portanto, ela é menos o gradiente. Né? Ela é menos o gradiente do U. Né? Isso aqui é chamado de lei de Fourier da condução do calor. Fourier para a condução do calor. Ou, no caso de difusão, é chamado de lei de Fick. Lei de Fick para difusão. Pessoal de química, difusão. O pessoal lá de química vai chamar isso de lei de Fick. Né? E aí, em condição de calor, a gente vai chamar isso aqui de lei de Fourier. Oi, Júlia. Essa ideia aqui desse J aqui? Boa, explico sim, com prazer. A ideia, né, é que quando a gente escreve uma equação que nem essa, a gente está dizendo simplesmente, olha, a taxa de variação do U tem a ver com alguma corrente. Mas isso deixa em aberto a pergunta de onde vem essa corrente? O que gera uma corrente? Por que haveria uma corrente? Né? E a ideia, então, do Fourier foi dizer que essa corrente ela é gerada por gradientes de U. Eu posso talvez até colocar aqui a palavra gradientes. Né? Gradientes de U. Ou seja, a ideia é que
se você tiver, por exemplo, uma barra de material, ou a barra de uma barra de ferro, por exemplo. Aqui está quente, aqui está frio. Isso, como se fosse concentração diferente, perfeito. Concentração diferente no caso se isso aqui for, por exemplo, um líquido. Isso aqui, imagina que é um rio e aqui tem uma concentração grande de um composto químico e aqui não. Aí a corrente tende a fluir de uma região que tem alta concentração para uma região que tem baixa concentração. No caso de calor é a mesma coisa, só que você troca a concentração por temperatura. Então, se aqui está quente e aqui está frio, isso inclusive é uma música de axé, né? Aqui está quente, aqui está frio. Se aqui está quente, aqui está frio, então o calor vai fluir do quente para o frio. Ok? Faz sentido? Por isso negativo, exatamente. O negativo é para ele fluir do quente para o frio, não do frio para o quente. Exato. Perfeito, Márcio. Boa observação. A lei de Ohm, ela também eu posso colocar ela aqui nesse caso, a lei de Ohm para a condutividade. Para a condutividade. Bem lembrado. Condutividade. Eu vou até colocar isso nas notas, Márcio. Obrigado. Condutividade. Porque isso aqui é realmente ou seja, quando a gente fala de condutividade elétrica, ela é muito parecida com a difusão, mas a gente chama isso de lei de Ohm. Então é a mesma vibe da lei de Ohm. Legal. Mais perguntas, pessoal? Então, agora, né, só para... Oi, Rodrigo, como assim? Del J? Não entendi muito bem. Então, Rodrigo, E igual a del J, entendi. Deixa eu pensar. E igual a sigma J, onde sigma é a condutividade. Vamos pensar. Isso. Para ser preciso, seria J igual a E sobre sigma. Né? Quer dizer, J é o gradiente de potencial. Perfeito. Então, no caso da lei de Ohm, legal isso daí, gente. Então, seria uma coisa tipo assim, né? A corrente elétrica, vamos chamar de I só para variar. I seria a EMF dividido pela condutividade, né? Onde isso aqui já é o gradiente de energia potencial. Já é o gradiente de potencial, né? Uhum. Show. Então, só para a gente... Deixa eu só ganhar um espacinho aqui. Só para a gente concluir, se a gente combinar agora isso daqui, né? Então, isso daqui com isso daqui, isso e isso, a gente então chega finalmente em... deixa eu colocar aqui, né? Então, a gente chega finalmente que del U, del T, igual a ter um menos com menos ali, né? Fica alfa nabla 2 de U, porque nabla 2 de U é divergente do gradiente de U. Né? Então, a gente chega então na equação do calor. Ok? É muito interessante que na verdade, gente, a série de Fourier, ela foi desenvolvida para estudar a equação do calor. O Fourier estava interessado nesse cara aqui, nessa equação do calor. E aí ele desenvolveu o ferramental da série de Fourier para resolver essa equação do calor. A gente vai ver isso daqui, né, talvez nessa aula ou na próxima, que as séries de Fourier vão aparecer naturalmente quando a gente fala da equação de condução do calor. Então, brabo esse Fourier, né, Anderson? O cara é bom. Então, no fundo, a história da série de Fourier começa aqui, na equação do calor. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Maravilha. Então, vamos continuar um pouco, vamos dar uma descansada aqui, vamos tentar continuar mais uns minutinhos aí antes de terminar.
Boa, João. Boa, verdade. Se é a condutividade, deve ser o contrário, né? Eu sempre confundo essas coisas. Então, vou até melhorar aqui. Seria uma coisa assim, né? Senão seria a resistividade. Verdade, verdade. Boa. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Show. Então vamos agora vamos começar a resolver de fato a equação, né? Já fizemos muitos preliminares aqui. Vamos agora de fato resolver a equação. Então vamos falar da equação do calor. Equação do calor em 1D. Se a gente aprender a resolver em 1D, depois a gente vai ver como é que resolve em quantos Ds vocês quiserem. Tá? Então nesse caso eu vou escrever a minha equação assim, ó. Eu vou escrever ela como sendo UT igual a alfa U XX. Né? Então, vou usar essa notação mais compacta aqui, se vocês me permitem. Derivada com relação ao tempo é igual a constante vezes a derivada segunda, ou seja, o Laplaciano, né? O Laplaciano nabla 2. Quando é em 1D, ele fica só um XX. Então, qual que é a ideia? A ideia é você descrever um sistema que seja praticamente unidimensional. Tipo, imagina que você tem uma barra aqui muito fininha, né? Peraí, opa. Deixa eu... aqui, uma barra assim, né? Alguma coisa assim. E a ideia é, então, que essa barra, ela tem uma direção X aqui, né? Mas ela é praticamente, a temperatura dela, você pode assumir que a temperatura é constante ao longo das direções X e Y, né? Mas a barra, desculpa, Y e Z. Mas a temperatura, então, só muda ao longo da direção X. Então, eu vou ter só um U de X e T. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, olha só. Agora, agora a gente entra numa questão importante, tá? Que é dizer só qual é a equação diferencial não é suficiente. Faz muita diferença também a gente dizer quais são as condições de contorno, né? Então, a gente tem que falar agora também de condições de contorno. Condições de contorno. Isso é uma coisa que a gente não conversou ainda, né? E chegou a hora. Então, quando a gente falava de EDO, a gente só falava de condição inicial. Tá? A gente falava como especificar, por exemplo, a função em t igual a zero. Aqui a gente continua tendo condições iniciais. A gente continua tendo que especificar condições iniciais. Nesse caso, a gente tem que especificar U, por exemplo, de x e zero igual a um certo U0 de x. Então, a gente especifica que no tempo t igual a zero, o perfil de temperatura desse cara era dado por um certo U0 de x. Né? Mas agora a gente tem derivados com relação a x também. E com relação a x a gente vai especificar condições de contorno. Aí nesse caso a gente tem duas opções. A gente tem uma opção que a gente chama, quer dizer, não são só essas duas, mas as duas mais comuns a gente chama de equação de contorno de Dirichlet, sei lá como é que fala o nome desse cara, Dirichlet. Que é essencialmente especificar, por exemplo, U de 0 e T igual a T1, U de L e T igual a T2. Então, você especifica U nas fronteiras. Onde L aqui, perdão, eu esqueci de dizer, L é o tamanho da barra, né? A barra tem tamanho L. Então, a condição de Dirichlet, você está essencialmente dizendo, olha, eu estou mantendo as barras numa temperatura fixa. Isso acontece, por exemplo, se você imaginar que tem um fogo aqui. Então, imagina que tem uma chama aqui, né? Ai, meu Deus, eu não sei dizer uma chama, não. Tem uma chama aqui, né? A chama. Essa chama é tal que ela mantém a temperatura aqui fixa. Né? Ou seja, aqui você fica aquecendo. Aqui você pode ter, por exemplo, um balde d'água. Então, você tem uma piscina e que você tem um fogo, então você está mantendo, você está fixando. Ó, a temperatura aqui é fixa
em tal valor, enquanto que a temperatura aqui é fixa em tal valor. Tá? Isso pode ou não ser uma boa hipótese, vai depender do problema que você está querendo tratar. E para contrastar isso, a gente tem a condição de contorno que a gente chama de Neumann. Né? Condição de contorno de Neumann, a gente vai essencialmente explicitar quem que é esse cara aqui. O x de 0 e t, igual a um certo f de x, o x, desculpa, f de t, não, desculpa, vou colocar só um f, o x de l e t igual a um g. Então, a condição de Neumann, a gente vai especificar não quem é a função, mas quem é a derivada. A lógica aqui é que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, a gente está fixando a corrente. Fixamos a corrente. Fixa-se a corrente. Por que a corrente? Porque, no caso unidimensional, né, como a minha equação é 1D, J, lembra que a gente tinha mostrado que o J ele era menos o gradiente de U. Então, na verdade, isso aqui vai ficar menos alfa del U del x, né? Ou menos alfa ux. Então, dizer que a gente está fixando algum valor para o U x é essencialmente dizer que a gente está fixando a corrente. O caso mais comum é quando a gente fixa, por exemplo, o x de 0 igual a ux em L igual a 0. Né? Isso aqui é o que a gente chamaria de paredes isolantes. Paredes isolantes. É um caso bem legal de se estudar, isolantes. Porque seria supor o que está acontecendo se não tem... O calor não pode fluir para fora da barra, ou seja, a temperatura está presa aqui nessa barra. Você imaginar que aqui, sei lá, a concentração de um material, essa concentração está presa nessa região, não tem por onde ela fugir. Então, essa seria a ideia de você colocar paredes isolantes. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Então, essas não são as únicas condições de contorno que existem. A gente pode ter outras, por exemplo, a gente pode ter misturas delas, a gente pode ter Dirichlet na esquerda e Neumann na direita, ou vice-versa. A gente pode também misturar as duas, ter, por exemplo, a combinação linear, dizer que na esquerda é uma constante vezes 1, mais uma constante vezes a derivada, igual a uma outra constante, alguma coisa assim. Então, a gente tem diferentes possibilidades para a escolha de condições iniciais, mas essas duas são de longe as mais comuns. Boa, Giovanni, a gente também poderia especificar coisas no meio da barra, se a gente tivesse algum argumento físico para isso. Ou seja, nada impede que a gente especifique condições de contorno no meio. A gente precisa especificar duas, né? Porque a equação envolve uma derivada segunda no x, então a gente precisa especificar duas. E, boa, Márcio, também dá para depender do tempo. A gente também poderia especificar que esses caras dependem do tempo. A princípio, isso é possível também. Fica mais complicado, mas é possível. Esse assunto de condições de contorno e condições iniciais, ele não é tão trivial assim. Ou seja, nem todos os problemas vão ter solução. Né? Então, não é tão óbvio. A gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Ou seja, em que condições que o problema vai ter solução e em que condições que ele não vai. Você tem casos onde simplesmente não tem solução. Você pode especificar a condição de contorno que você quiser. Você pode falar, eu quero uma função que seja assim aqui, assado ali, tá. Isso não significa que vai ter solução. Tá? Então, essa é uma questão assim, importante no ramo das equações diferenciais em geral. Né? Você saber assim, quando é que um problema ele é bem definido no sentido de ter uma solução ou ter uma solução única. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho, mais uns 10 minutinhos. Vamos falar aqui sobre separação de variáveis. E vamos ver como é que fica a cara da nossa solução aqui. Então, a gente tinha esse cara aqui, alfa, u, x. E a gente vai supor que nem a gente tinha antes, que u de x e t é um x de x vezes um t de t.
Tá? O que a gente vai obter, então? A gente vai obter aqui x t ponto igual a alfa t x duas linhas. Ou seja, t ponto sobre alfa t igual a x duas linhas sobre x igual a menos k ao quadrado. Nesse caso, o laplaciano vira um x duas linhas, né? Então, daqui eu vou ter duas equações. T ponto igual a menos alfa k ao quadrado t, x ponto igual a, desculpa, x duas linhas, igual a menos k ao quadrado x. Então, a solução da equação da parte temporal é fácil, né? Bom, as duas são fáceis, na verdade, né? Então, eu vou ter t de t como sendo e a menos alfa k ao quadrado vezes t, e eu vou ter x de x como sendo um a cosseno de kx, ou melhor assim, né? Colocar só cosseno de kx, ou seno de kx. De novo, eu poderia usar exponenciais complexas, mas nesse caso é mais conveniente usar senos e cossenos. Então, tudo bem, pessoal? Não sei se essa passagem aqui eu fiz rápido demais. Se não ficou claro, me interrompam, porque a gente fez isso de forma geral e agora eu estou meio que repetindo os passos para esse caso específico. Mas é importante, é muito importante entender assim, isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Esses 5 passos aqui, daqui para cá, para cá, para cá, para cá, é bem importante ficar claro. Se não estiver claro, me perguntem aí, a gente rediscute. Show! Maravilha. Então, olha só. Voltando aqui, né? A nossa solução, então, vai ser do tipo U. Então, Lucas, a ideia é uma função a ser determinada. Tanto x de x quanto t de t são funções a serem determinadas. Isso, isso. E aí a solução vai ter essa cara aqui. Perfeito. Então, as soluções básicas, elas vão ter a seguinte cara, né? Elas vão ser do tipo e a menos alfa k ao quadrado t vezes uma constante cosseno de kx mais outra constante seno de kx. Né? Isso, perfeito, Luana. Esqueci de mencionar isso. O ponto é derivado em t, o duas linhas é derivado em x. Isso. Isso, você acha que ficou confuso? É isso, Rodrigo? O linha é derivado em x, o ponto é derivado em t. Beleza, mas no fundo é só uma forma de deixar um pouco mais compacto, né? Mas beleza, agora então vamos colocar condições de contorno. Então a nossa solução básica é dada por isso daqui, ó. Até agora a gente não falou nada de condições de contorno. Então agora vamos fazer o primeiro exemplo. Na próxima aula a gente faz outros. Então vamos falar agora de condições de contorno de Dirichlet da seguinte forma. Vamos supor que U de 0 e t é U de L e t igual a 0. Boa, Giovanni, por que só duas? Na verdade, ainda não. É porque eu ainda não achei quem são os valores de K. Perdão, né? Isso aqui não é a solução geral. Não é a solução geral ainda, né? Não é ainda a solução geral. É só um pedacinho da solução. Depois a gente vai somar isso daí em várias partes. Tá? Ou seja, que eu estou dizendo assim, as soluções que são produto, né, que são do tipo x de x, t de t, elas têm essa cara aqui. E precisar ir b's constantes. E aí depois a gente vai ver como é que a gente vai... Agora, via condições de contorno, esse é o ponto importante. Aqui, ó, nessa hora aqui que a gente vai especificar os valores permitidos de K. Aqueles valores lá do K, Kn, etc., que podiam variar, eles vão aparecer daqui, ó. Aqui, Paulo. Beleza. Então, olha só. A gente tem uma solução que tem essa cara aqui desse tipo. Agora a gente vai pôr, para começar, que a esquerda e a direita estão ambas a 0 graus Celsius.
né? Então, 0 grau. Tá? Então, o que vai acontecer aí? Quando eu impor U de 0 e T, isso aqui vai dar E a menos alfa K ao quadrado T vezes A. Porque eu vou colocar o x igual a 0, vai ter 0 aqui, vai ter 1 aqui e vai dar 0 aqui. Então, isso daqui vai dar 0. Portanto, eu concluo que eu tenho que ter A igual a 0. Isso, U de L e T. Isso, Júlia. Tipo, na posição L para qualquer instante de tempo T. Ah, perdão. Desculpa. Aqui é T. Boa. Boa. Então, agora a gente põe essa daí. U de L e T é muito igual ao da questão 2, né, Anderson? Igualzinho. Assim, quase uma cópia idêntica nessa passo aqui. Isso aqui vai dar B seno de KL. E isso tem que ser igual a 0. Porque como eu coloquei o A igual a 0, não tem mais cosseno aqui. A solução não pode ter cosseno. Porque cosseno não é 0 em 0. Então, se eu quero impor essa condição de contorno de que tem que ser 0 em 0, não tem como ter cosseno. Cosseno não pode existir. Então, só dá para ter solução do tipo seno. Só que agora, quando eu imponho a condição em T, eu obtenho que aqui vai ter um B seno de KL, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, é claro, eu tenho a solução besta, que é colocar B igual a 0, mas isso não me dá nada, né? Se eu colocar B igual a 0, acabou a graça. Ou eu tenho agora a solução KL igual a NP, onde esse N igual a 1, 2, 3, assim por diante. Né? Então, isso aqui vai me determinar os valores permitidos de K. Ou seja, deixa eu até dizer isso de outra forma. Esse problema aqui, ó, x, duas linhas de x, igual a menos k ao quadrado x, tal que x de 0 igual a x de L é igual a 0, terá soluções x de x igual a seno de kx para kn sendo nπ sobre L e n sendo 1, 2, 3, etc. Esse daqui é o problema de autovalores e autovetores relacionados, é a versão 1D da equação de Helmholtz. Ou seja, essa equação aqui, impondo essas condições de contorno, ela só vai ter solução para esses valores discretos de K. Então, para esses valores de K, eu consigo encontrar soluções desse tipo aqui. Vou colocar um xn aqui, knx. KNX. Beleza? Faz sentido, pessoal? Boa. Então, agora eu posso... boa, Rodrigo. N, a princípio, poderia ser negativo, mas você vê que N negativo não dá novas soluções, né? Se eu coloco o N negativo, eu não vou obter aqui soluções novas, porque seno de menos x é menos seno de x. Então, eu obtenho as mesmas soluções. Então, não é um conjunto linearmente independente de soluções que eu obtenho. Por isso que basta escolher o N nesse intervalo aqui. Isso aqui vai me dar o conjunto de soluções linearmente independentes. Maravilha. Então, agora voltando, de fato, a solução geral, né? A solução geral vai ser U de x e t igual somatória n indo de 1 até infinito, de um certo Bn, e a menos alfa kn ao quadrado t, seno de knx. Então, essa daqui vai ser agora a minha solução geralzona desse problema. Tá? Incluindo condições de contorno e tudo mais. Onde esse Bn depende das condições iniciais. Beleza, pessoal? Tá claro?
Tá bom, eu não vou fazer essa conta dos BN agora, não. Eu vou deixar para a próxima aula, que eu quero vocês mais descansados. Aí a gente calcula aqui quem são os BNs, tá? Mas, ou seja, a gente já fez uma coisa bacana. Você vê que aqueles resultados lá do começo da aula para a equação de Helmholtz, etc., a gente agora fez a versão 1D desse problema. Dá para fazer a versão 2 e 3D também. E você vai ter exatamente essas soluções com esses KNs discretos aqui. Oi, Leandro. Isso. Exatamente. A gente tem que ter o mesmo número de condições de contorno baseado na ordem das derivadas espaciais e o mesmo número de condições iniciais baseado na ordem da derivada temporal. Perfeito. Beleza, pessoal. Mais perguntas? Se não, paramos por aqui. Quinta-feira a gente continua. E se tudo correr bem, até quinta já vai ter lista nova para vocês lá. Pedro, vamos pensar. Ou seja, uma solução definida sem definir condições de contorno? Então, depende do que você chama de sem definir condições. Você tem um problema, chama problema de Cauchy. O problema de Cauchy é você dizer, olha, a barra é infinita, por exemplo. Né? Você imagina a barra como sendo uma coisa infinita. Aí isso, na verdade, é uma condição de contorno. A condição de contorno é que a função, no fundo, não vai explodir, né? Que ela vai a zero no infinito. Isso chama problema de Cauchy. A gente vai estudar isso mais para frente. Agora, se você não falar nada de condições de contorno, aí fica mal definido mesmo. Ou seja, as condições de contorno realmente determinam o tipo de solução, a cara da solução. Diferentes condições de contorno dão diferentes formas para as soluções. Mais perguntas, pessoal? Se não, é isso aí. Terminamos. Valeu, Luana. Até mais. Valeu, Júlia. Guilherme, valeu. Valeu, Kleber. Valeu, gente. Brigadão.